A Grécia nasceu na região sul da Península Balcânica. Também dominou outras regiões vizinhas, como a Península Itálica, Ásia Menor e algumas ilhas do Mar Egeu. Com o passar do tempo, várias cidades politicamente autônomas entre si apareceram e fundaram diversas práticas que influenciaram profundamente os costumes que hoje definem a feição do mundo ocidental. As cidades-estado de Atenas e Esparta atestam a existência de tal diversidade cultural e se mostram dotadas de práticas e costumes que influenciaram a cultura ocidental. Entre os atenienses, concedemos destaque especial à organização do regime democrático. Com o passar do tempo, a ideia de construir um sistema político representativo ganhou espaço e novas ressignificações ao longo do tempo. Em dado momento, as diferenças entre as cidades e Estado promoveu o acirramento dos interesses entre as cidades. Com isso, apartadas entre as ligas de Delos e de Peloponeso, as cidades da Grécia se desgastaram em uma prolongada guerra que acabou abrindo portas para a dominação de outros povos sobre a civilização. Primeiramente, temos Alexandre o Grande como o primeiro dominador da região. Mesmo promovendo sua hegemonia militar contra os gregos, o imperador Alexandre assumiu o papel de grande entusiasta da cultura grega. Nos vários centros urbanos e territórios que controlou, fez questão de disseminar os elementos da cultura grega por meio de manifestações diversas. Ao fim, a ação do imperador macedônico foi de suma importância para que valores helênicos perpendurassem ao longo do tempo. Quando o Império Macedônico foi conquistado, percebemos que vários elementos da cultura grega influenciaram o desenvolvimento político, social e econômico do Império Romano. Mais uma vez, a cultura grega consolidava-se como elemento formativo de um novo conjunto de ideias e valores historicamente preservados e portados de referências que batizam a compreensão da cultura ocidental atual. Antes da Era dos Deuses ter início na mitologia grega, houveram duas gerações que reinaram no mundo. Primeiro foram as divindades primordiais que surgiram no momento da criação. Da sequência foram seus filhos, os titãs. O rei dos titãs era Cronos. Com a esposa Rhea teve 6 filhos, Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. Devido a uma profecia, Cronos tinha medo de ser destronado por um dos seus filhos e por isso engolia-os assim que nasciam. Rhea conseguiu salvar um filho mais novo, que era Zeus, e quando ele cresceu, liberou os irmãos da barriga do pai. Assim teve início a guerra entre os titãs e os deuses. Após 10 anos de luta, os deuses foram vitoriosos e Zeus se tornou o rei dos deuses, enquanto Poseidon o rei dos mares e Hades o rei do submundo. Os deuses da mitologia grega são as divindades da religião praticada na Grécia. Sendo uma religião politeísta, os gregos acreditavam na existência de diversos deuses e deusas, cada um com poderes e influência um diferente aspecto da natureza. Apesar de serem imortais, os deuses não eram onipotentes. Sendo obrigados a obedecer às forças do destino, eles também apresentam vícios e sentimentos humanos, sendo monstros e até mesmo desenvolver relacionamentos com eles. Zeus, também chamado o pai dos deuses. Zeus é a autoridade suprema entre os deuses. Definiam as regras e era que mantinha a ordem e a justiça do mundo. O deus do raio e do trovão tem ainda a águia, o touro e o cavalo como símbolo. Entre os seus poderes está o controle do tempo, altera sua aparência como de outras pessoas ou de animais e também a própria voz. Poseidon, deus dos mares. Poseidon detém poder sobre as águas, suas ondas, correntes marítimas, tempestades e terremotos, cultuando pelos navegantes
O deus é conhecido pelo temperamento difícil e vingativo. Hades, o deus do sul, do mundo inferior e dos mortos, o único de seus irmãos que não vive no Monte Olimpo. Apolo, deus do sol, da profecia e símbolo de inspiração artística. Ares, deus da guerra. Atena, deusa da sabedoria, da guerra estratégica e justiça. Afrodite, deusa do amor e da beleza e da fecundação. E Hermes, deus da mensagem e da sorte. Meu nome é Ana Júlia e vamos falar um pouco sobre os semideuses. O primeiro que vamos falar é Hércules, filho de Zeus e Alcimena. Sua principal qualidade era sua força extrema. Foi perseguido por Hera por ser filho bastardo de Zeus. Era deusa do casamento e esposa de Zeus, e abominava essas coisas. Em uma dessas perseguições, Hera mandou, quando Hércules ainda era recém-nascido, uma serpente para matar ele. Mas Hércules conseguiu matar a serpente e salvar seus irmãos. Em outra, Hércules enlouqueceu e acabou matando sua esposa e filhos. Depois de ter enlouquecido e matado esposas e filhos, ele fez outras conquistas, matou monstros e cumpriu desafios impossíveis para humanos. Agora vamos falar de Teseu. Filho de Egeu e Etra, foi conhecido por matar o Minotauro, um monstro metade homem, metade tolo, que habitava na ilha de Creta, dentro de um labirinto. Por um descuido seu, ao voltar da ilha, acabou esquecendo de colocar as bandeiras brancas que tinham combinado com seu pai no navio e deixou as pretas. Seu pai, ao avistar o navio com velas pretas, não aguentou tanta tristeza e se jogou no mar. Forte e corajoso, herdou o trono de Atenas e se casou com Fedra, filha do rei de Creta. Agora vamos falar de Aquiles, que foi considerado um dos maiores heróis gregos de sua época. Filho de Tétis e Peleu, era considerado imbatível em combate, e isso se dava pelo fato de sua mãe ter lhe banhado nas águas do Estinge, rio que dá 7 voltas no inferno, exceto seu calcanhar, que posteriormente seria a causa de sua morte, e ficaria conhecido como calcanhar ou tendão de Aquiles. Sua morte foi na guerra de Troia, com uma flechada no calcanhar, onde o mesmo vivia o seu ápice. A arquitetura grega está muito ligada à inteligência e buscava constantemente a perfeição. Ela foi profundamente influenciada pelas culturas da Mesopotâmia e do Egito. Os arquitetos gregos faziam projetos nos quais constavam diversas inovações para a época, como o estudo topográfico do terreno, a adaptação do edifício ao relevo e até mesmo a criação de maquetes que eram feitas em argila ou madeira. As colunas tiveram grande importância no sistema estrutural e na busca pela perfeição da razão e proporção entre os gregos. Elas podem ser divididas em 3: dórica, jônica e coríntia. A coluna dórica se desenvolveu nas terras ocupadas pelos dórios, e seu estilo foi o mais usado pelo território grego principal e nas colônias ocidentais. Ela representava masculinidade, força e solidez. A coluna jônica se desenvolveu na mesma época que a dórica, porém, no território jônio. Ela representava beleza, feminilidade e formas longilíneas. Para sua elaboração, era usado mármore. E, por fim, a coluna coríntia foi a última da ordem grega a se desenvolver. Era mais decorativa do que estrutural, e com exceção do capitel, todos os elementos eram parecidos com os da jônica. Em alguns templos, a função das colunas adquiriu antropomorfismo, ou seja, forma humana, através da substituição da forma de coluna por estátuas de figuras femininas ou masculinas. Meu nome é Jéssica Monalisa e eu vou falar sobre os templos. Os templos surgiram como lar para os deuses. Os elementos de uma planta baixa de um templo são cela, opistolon, pronosaus, peristelo e estelobato.
Agora o megaron. O megaron é uma construção retangular com as paredes mais longas, se projetando para formar um pórtico em frente a um dos lados menores, onde há uma entrada. Pode haver pilares para sustentação do teto. E a estrutura dos templos, que são frontão, tímpano e pórtico, como já havia falado sobre pórtico e megaron. O frontão é a parte triangular que fica em cima do pórtico. Tímpano é o espaço que fica entre a comigia e as linhas inclinadas. E por fim o pórtico é a entrada de um templo. Nomenclatura varia de acordo com o número de colunas. São colunas, na verdade, que são a entrada do templo. O período arcaico é representado nas figuras com estilos geométricos, orientais e até com uma certa influência da pintura negra. Tais pinturas eram representadas com mais complexidade nas formas humanas misturadas a elementos geográficos. Neste período destacam-se a narração do cotidiano grego por meio das pinturas. As figuras eram feitas em preto sobre o fundo alaranjado. Vejamos alguns exemplos a seguir. Por fim, a escola de pintura vermelha é a última grande escola grega. Trata-se do inverso da escola anterior, onde as figuras eram feitas em tons alaranjados, sob o fundo preto. Para se obter novas cores, houve a diluição de cores que já existiam e a descoberta de um novo tom, o tom castanho. Nessa escola, houve o começo do avanço da pintura realista. Vejamos alguns exemplos a seguir. A pintura apareceu na Grécia como um elemento de decoração da arquitetura. Costumava enfeitar as paredes com vários painéis pintados que apareciam no lugar das esculturas. As principais manifestações da pintura grega são encontradas nas cerâmicas, que são utilizadas como meio de decoração, assim como nos mosaicos. As cerâmicas possuíam tal valor não apenas pela forma e equilíbrio, mas pela harmonia de figuras e cores, ambos bastante utilizados nesse período. Os afrescos merecem menção também ao usar da técnica que se destaca pelo uso da têmpera, que são técnicas utilizadas para o endurecimento do aço. As principais características da pintura grega são perspectiva linear, muito presente na pintura negra, representação naturalista, onde costumavam representar o cotidiano grego, uso da têmpera, como já mencionado anteriormente, ele era usado como técnica para os afrescos, a apresentação de cenas figurativas, retratos da natureza, representações sutis de luz e sombra e justaposições de cores nos murais. A pintura grega representada na cerâmica faz com que seja necessária a menção de 3 escolas importantes: pintura negra, período arcaico e pintura vermelha. A escola da pintura negra era caracterizada por círculos e padrões em linha reta, além de alternados em linhas em zigue-zague. Destaca-se por linhas paralelas pintadas nos vasos. Vejamos alguns exemplos a seguir. Bom, as esculturas gregas foram uma grande representação artística da época que tem influência até os dias atuais. Suas principais matérias-primas eram mármore, bronze, pedra, madeira e terracota. As esculturas representavam principalmente deuses, heróis, musas e atletas, e elas tinham como influência a arte egípcia, cretense e dos mesopotâmicos. Suas principais características eram a busca da beleza física, a representação do corpo humano, naturalismo, idealismo das formas, movimentos e detalhes, volume e simetria, perspectiva e proporcionalidade e temas mitológicos. Elas, as esculturas gregas, eram divididas em 3 períodos: o período arcaico, o período clássico e o período helênico. O período arcaico ocorreu entre os séculos 8 a.C. e 5 a.C. Suas principais matérias-primas eram a madeira e a terracota. As esculturas dessa época não possuíam movimentos e expressões, e elas eram eretas, feitas em baixa ou em alto relevo, e tinham como principais representações os couros e o coré.
os coros sendo representação de jovens homens e o coré representação de mulheres jovens. No período clássico, a frontalidade foi abolida, aderindo-se mais ângulos e mais perspectivas, considerando-se a escultura de vulto, ou seja, escultura 3D. Foi o apogeu da escultura grega, trazendo mais realismo às suas obras. Elas visavam a perfeição, a beleza, a serenidade, a proporcionalidade e o movimento. O último período, o período helênico, ocorreu entre os séculos 3 a.C. até o início da era cristã, no primeiro século a.C. Foi uma época de mudanças, pois ocorreu a mesclagem com outros povos e o contato com outros povos, a mesclagem de culturas, e assim foi surgindo mais esculturas de pessoas nuas. Ocorreu mais expressividade e mais sensualidade nas obras, e elas tiveram também mudanças nos temas. Foram temas cotidianos, mais expressões dramáticas, maior grau de realismo, mais emoção, mais dimensão e mais volumes.